Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar de uma pessoa que traz muita tristeza no nosso coração como cristã. A gente pensar que existem pessoas como ela. E a Bíblia relata que ela foi uma das piores pessoas e fez coisas que não tiveram pessoas que fizeram iguais, que é um exemplo de mal maior, assim, que podia acontecer. Ela e igual a ela foi a sua própria filha. E está lá em 1 Reis 21, 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, se ninguém foi como Acabe e ela que ensinava, ela conseguiu ser pior do que ele. Ela veio de uma região de Sidom e Tiro, que eram cidades equiparadas a Sodoma e Gomorra. Eram cidades dedicadas ao comércio, ricas, prósperas e cheias de vícios e impiedades. Jezabel era princesa e lá ela tinha uma vida licenciosa, a qual nós já vimos o significado dessa palavra, que é uma pessoa depravada, uma pessoa debochada, dada totalmente à carne, deliberada, devassa. E refinada no sentido de que tinha muito dinheiro e com isso ela tinha todas as realizações da carne a qual ela queria. Era dada ao seu próprio ego. Idólatra de todo tipo e instigava Acabe a instituir altares a Baal. Ao mudar para o ambiente rural, que era Jezreel, era uma região simples e rígida, né, no sentido de era inflexível, rigorosa, numa região de Samaria. A religião lá não era pura, era dividida. Jeroboão foi o que instituiu o serviço do bezerro de ouro, e então era dividido entre a adoração a Baal e a adoração a Jeová. Existiam muitos postes ídolos na época a Baal. E vendo Jezabel que Acabe era um homem de mau caráter, ela, e um bananão, né, como dizem os meninos aí, ela percebeu que ela podia incitá-lo, que ela podia instigá-lo. O significado dessa palavra, os sinônimos são induzir, estimular, aconselhar, incitar e persuadir. Ele cobiçou então as terras de Nabote e ele fez uma birrinha lá, não comeu o pão à noite, e ela perguntou, né, o que ele tinha. E aí ele disse que ele estava aborrecido porque ele queria as terras de Nabão, disse que pagaria o que ele queria ou daria as outras terras, né? O abuso da autoridade aí. Hoje em dia a gente vê muito isso na política, né? E outra característica também que eu vou falar para vocês de Jezabel, que nós vemos em alguns líderes na política brasileira que tem esse tipo de comportamento, e que é muito triste a gente ver que infelizmente existam pessoas assim. E ela diz a ele, mais ou menos nessas palavras, que ela mesma vai tomar conta dessa situação. Ela manipulou toda uma situação, escreveu cartas caluniando Nabote como se ele tivesse blasfemado contra o rei. E isso mancomunada com outros 2 guardas ruins, e executou Nabote a fim de pegar as terras dele e dar a Acabe. Então mandaram dizer a Jezabel que Nabote já havia morrido e logo em seguida Acabe desce para poder tomar posse da vinha de Nabote. É onde surge o nosso maravilhoso profeta Elias, que por sua vez também teve um coração amedrontado, porque tão perniciosa, nociva era essa mulher, e que o fez confundi-lo, achando que todas as pessoas daquele lugar haviam se prostrado a Baal. É onde Deus fala com ele, né, na caverna. É bem conhecido, a gente sabe que ele teve deprimido por essa ameaça, e Deus diz para ele voltar que haviam pessoas que ainda adoravam Jeová. Ele profetizou o que aconteceria com o povo na época
e falou da morte, previu a morte de Jezabel, exatamente como aconteceu. Porém, Acabe rasgou as suas vestes, se humilhou perante o Senhor, e o Senhor fala que isso não ia acontecer nos tempos dele, que sim no tempo dos filhos dele, né? Acabe teve a oportunidade do arrependimento, mas pela atitude deles a gente sabe o triste fim. Ontem nós falamos do final feliz, não é mesmo? De Josias, e agora, muito pelo contrário, o triste fim. Ela era uma mulher repulsiva, era uma mulher que tinha uma péssima influência sobre o marido, né? Falamos de ser influenciadoras, influenciar para o bem, influenciar para o mal. Ela era uma péssima influenciadora, toda sorte de idolatria, de pornografia, tudo de ruim que poderia, de imoral, essa mulher nutria no coração dela e se comportava dessa maneira. Então Deus veio a Elias e falou ao profeta que os cães a devorariam dentro dos muros de Jezreel. E foi isso que aconteceu no reinado de Jeú. Ele chegou e matou Acasias, né, o Jorão, que lembra de Atalia. Kuyper diz assim que ela se empolerou indiferentemente, e a Bíblia diz que ela vai pintar os olhos de preto nesse momento, né? A gente sabia que a maquiagem exagerada na época era para as mulheres sensuais mesmo. E eu achei interessante que Kuyper vai falar que ela era uma mulher sem consciência e sem consideração. É um nível psicopático mesmo. Consciência, por mais que a gente ache que está ligado à mente, à razão, a definição no dicionário é sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar ou experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então, assim, ela era uma pessoa que não tinha remorso, que não tinha tristeza por nada que fazer e sabia que estava fazendo a coisa errada. É assim que o psicopata age. É assim, essa característica que eu disse a vocês, que tem algumas pessoas que abusam do poder no Brasil, que tem esse tipo de características. Há pessoas ligadas ao tráfico, as pessoas ligadas à política, as pessoas dessa maneira, ligada até os pedófilos, né? A Ana Beatriz vai dizer no livro dela, Mentes Perigosas, eles são totalmente arquitetores, né, da maldade, que os pedófilos, eles planejam suas vidas a alcançar as suas vítimas. O pedófilo geralmente é professor em escola infantil, recreação. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de pessoa. A gente que vive em ambiente eclesiástico acha que não há pessoas dessa maneira. Mas, infelizmente, nós estamos rodeados. Ela vai falar no livro que, graças a Deus, 7%, se não me engano, da população que tem essa mente psicopática. Mas nós temos alguns perfis bem próximo, né, que é o perfil narcisista, o transtorno narcisista. Ele, ao contrário, ele sente tudo, porém o sentimento é em autodefesa, nunca também pensando no outro, né, é uma maneira de se defender e sempre jogar a culpa no outro. E Jezabel já era esse nível de falta de consciência mesmo, e a falta de consciência envolve, graças a Deus aos estudos de hoje, a gente sabe que existe pessoas dessa forma. Eu me arrisco a dizer que nem Judas era dessa forma, apesar dele entregar Jesus para ser morto. A Bíblia relata que ele teve uma atitude de remorso depois, né? Eu creio que o coração dele era senhoreado, ele era um idólatra de Mamon, assenhoreado por outros deuses, né? Era um idólatra. Porém, não chegava ao nível de psicopatia, porque o psicopata não tem nem remorso, né? Nem esse tipo de sentimento. A Bíblia diz assim que a tristeza gera o arrependimento, né? Que gera alegria, porque o arrependimento vindo tem a conversão, a mudança de comportamento, e o remorso gera a morte. Infelizmente foi o que aconteceu com Judas, não é mesmo? E são pessoas que a gente sabe que teve um triste fim. Ela não se arrependeu, Acabe não se arrependeu. Então, Kuyper vai dizer assim, que o julgamento eterno recairá,
que recairá sobre a vida dela será pior que o julgamento que ela teve em vida, que ela foi comida por cães. Pela dignidade e constituição, por ela fazer parte de um reinado, ela teria que ter sido enterrada. E foram procurar os pedaços dela, só acharam o osso do crânio, né? Tamanho juízo de Deus sobre a vida dela. Isso deve gerar um temor no nosso coração, saber que toda maldade não fica sem punição, e uma alegria, porque bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça. Então, uma situação dessa é algo que nos faz pensar, nossa, por que Deus permitiu uma pessoa tão má viver nessa terra, não é mesmo? Mas, por outro lado, a gente sabe que toda maldade não fica impune. Todas as coisas escondidas vêm à luz, apesar que ela não era nada subliminar, né? Hoje em dia a gente fala, mensagem subliminar. Não, era escancarado, né? A ação do demônio, das idolatrias na vida dela. Então, o que a gente aprende com ela? Como não ser igual a ela, e talvez ser uma Elias, uma profetisa, como nós vimos Hulda, né? Um mundo tão carente de Hulda. Às vezes teremos que nos levantar como profetisa, com muita coragem, porque é difícil você ir contra uma pessoa assim. E, infelizmente, outra tristeza que chega no meu coração é saber que esse tipo de espírito, esse tipo de pessoa, lidera igrejas. Nós vemos muito, hoje em dia, pessoas que às vezes disfarçam no menor grau, mas que em seus corações nutrem Mamon, Baal, e influenciam a igreja a agirem de forma a aceitarem e receptarem, né? A gente sabe que o crime de receptação, de contrabando, não é só para aquele que vende, mas aquele que recebe. Então, aquele que foi revelado, que está debaixo de uma liderança que não vem da parte de Deus e permanece, esses também terão a sua porção. Deus também cobrará dessas pessoas, porque os falsos profetas, a gente diz não julgueis, mas a Bíblia diz que nós devemos denunciar os falsos profetas, não só deixar de seguir, mas denunciar, porque os fariseus se colocavam à porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar, né? Ai daqueles que não deixam os pequeninos entrar, é melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e jogue no rio, né? Que é melhor que se mate do que fazer isso com um pequenino. Temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, talvez é passível de nem nutrir um relacionamento com pessoas dessa forma, fugir mesmo. Se a Bíblia diz que José fugiu de uma mulher sensual que só teve um desejo carnal com ele, quem dirá fugir de uma Jezabel? Então, é um tipo de pessoa que não devemos nutrir nenhum tipo de relacionamento. E se quisermos ser uma mulher segundo o coração de Deus, vamos lá para o Novo Testamento, ler 2 Timóteo, ler Tito, né, o comportamento da mulher idônea, Provérbios 31. Então, assim, estou buscando isso para a minha vida. Tenho buscado uma postura diferente, me arrependido que outrora na ignorância eu gostava, eu cultivava, e tenho, vamos dizer assim, que experimentado como cai por uma segunda conversão. Eu espero que Deus continue falando através dos devocionais nos nossos corações, do nosso culto, da nossa comunhão, e que isso venha trazer bons frutos em nossa vida. Excelente dia, Deus abençoe. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação.